Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosic e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Hoje estou aqui num sítio muito especial, estou na Casa Reia, na Costa da Caparica, portanto é possível que este episódio seja um bocadinho mais barulhento que o habitual, mas isso também faz sentido, porque na verdade eu hoje vou falar sobre Sound Healing com o Ângelo Surinder. O Ângelo formou-se nesta prática em Inglaterra e formou-se também numa série de outras coisas, vamos já falar sobre isso. E vou ter uma pequena surpresa no final do episódio para todos aqueles que subscreverem à newsletter em ecologica.com. Por isso, subscrevam à newsletter, porque o Ângelo tem um miminho para vos oferecer no final deste episódio. Para quem ainda não sabe, este podcast está no YouTube também, está em todas as plataformas, do Spotify, na Apple Podcasts, portanto... sigam-nos e sigam-nos no Instagram também e é isto. Portanto, Ângelo Surinder. Vamos começar por este nome que tu tens, que é um nome muito especial. Estavas agora a contar-me aqui o significado deste apelido. Verdade, Vera. Olá, primeiro que tudo. Prazer enorme estar aqui contigo. Especialmente falar sobre este tema que tanto me apaixonei e que tanto tenho dedicado da minha vida, não é? Então, Surinder. Surinder é um nome espiritual que me foi dado em Punjab, na Índia. Eu formei-me como professor de Kundalini Yoga e na altura o Kundalini foi algo que me trouxe uma expansão muito grande. É uma tecnologia muito avançada, como todos os yogas, né? Que é uma combinação de técnicas, desde respiração, asanas, meditação, os yamas e muitas outras técnicas, algumas diferenciadas dependendo de cada género do yoga, não é? E o Kundalini é um bocadinho mais ativo a nível de Kundalini também de dizemos por vezes é um yoga um pouco barulhento, não é? Porque tem... faz sentido. tem todo este potencial de técnicas de respiração, sabes? Em que no Kundalini Yoga temos setes que chamamos de kriyas. São setes feitos em que é um complemento de vários asanas com um relaxamento e uma meditação específica que trabalham algo em específico. Pode ser um set para o sistema nervoso, pode ser um set para diferenciar das coisas. Então, no Kundalini Yoga, normalmente os sets já estão feitos e nós, o professor, facilita o set já feito pelo mestre Yogi Bhajan, ok? Há outros tipos de Kundalini Yoga. Este que eu abracei foi muito segundo os ensinamentos de Yogi Bhajan e é muito da zona de Punjab, na Índia. É curioso porque foi através do Kundalini Yoga que conheci o gongo. Então, o Sound Healing também veio por aí. Eu ia-te perguntar isso, ia-te perguntar se esta paixão pelo som e pela música, se era uma coisa que já estava contigo desde sempre ou se houve um momento em que isso de facto despertou. Mas Surinder, forma... só voltando atrás, Surinder então significa o quê exatamente? Então, Surinder foi um nome dado. Eles baseiam-se muito na tua data de nascimento e depois muito também na forma como tu conduzes as tuas aulas. Então, Surinder significa aquele que detém os dons musicais divinos de Deus. Ou seja, eu na altura que me foi dado este nome, fiquei um pouco sem saber, porque na altura não tinha uma consciência musical tão grande como tenho hoje em dia. Então foi quase como uma abertura de um caminho que eu fui percorrer de seguida a esse nome, não é? Na verdade, também para te responder, eu anteriormente, na minha fase mais jovem, estava muito ligado às artes circenses e artes de rua, chapitós, muito por aí, com esse tipo de pessoas. Isso, eu também, sabes que eu fazia malabarismo e correntes de fogo e essas coisas todas. Eu também, foi por aí a minha juventude, sabes? Sabes que eu tive um momento lindo este ano no Boom, porque eu tinha ido ao Boom só em 2006, imagina, há anos que não ia. E na altura levei as minhas correntes de fogo e fazia as massas e aquelas coisas todas, malabarismo e não sei o quê. E roubaram a minha mala com os meus adereços todos no Boom em 2006 e eu nunca mais peguei nisso. E este ano voltei lá e às tantas vi uma miúda a fazer poi, não é? A fazer os pois, sim. Os pois, não de fogo, não é? Porque hoje em dia claro, não, mais com luzes, mais com mas pronto, flores. com luzes. E eu disse assim, olha, posso experimentar? E eu não fazia desde 2006 e comecei, estava lá tudo na mesma, comecei a fazer e foi incrível. Eu estava com uma amiga minha assim, a sério, Vera, tu sabes fazer isto? E de repente eu assim, uau,
a memória fica mesmo Fica no mesmo, corpo. fica A assim, memória fica mesmo no corpo. os E eu de repente movimentos. senti-me assim, isto está a sair de mim, eu não sei como, não era mesmo consciente. De repente eu comecei a fazer. Sabes que de certa forma é muito terapêutico esses movimentos, por isso esses adereços que nós usávamos, né, os poios, os devil sticks e muitas outras coisas, estavam ligados a movimentos coordenados, né, muito equilíbrio, então isso fica numa memória muito mais profunda, né, uma memória talvez até quase celular, porque essas não esquecemos, né, mas temos essa sensação que a nível de consciência mais mental que perdemos, já não devo saber fazer isto, né? Mas é verdade, mas eu acho mesmo que isso fica connosco. Olha, isso aconteceu-me também com um espetáculo, que eu fiz um espetáculo durante um ano, que era aos 39 graus, e era um espetáculo muito físico, um espetáculo de comédia, e depois fiquei sem fazer durante 6 anos, e 6 anos depois a produtora convidou-me, porque entretanto arranjaram outras atrizes para fazer e não sei o quê, e depois, 6 anos depois, voltaram-me a ligar a dizer, olha Vera, ficámos outra vez sem atriz, queres voltar a fazer? E eu, 6 anos depois, a sério, já tinha tido um filho, eu tinha feito antes de ser mãe, entretanto já tinha tido um filho, já tinham acontecido um monte de coisas na minha vida, e quando eu voltei aos primeiros ensaios, estava lá a memória toda. Eu de repente comecei a ensaiar e as palavras, tudo, tipo, quase nem tive que decorar o texto, estava lá tudo, portanto estas coisas ficam mesmo. Ficam mesmo, são coisas que nos marcam. Sim. E isto pela parte boa e às vezes pela parte menos boa também, não é? Ou seja, os traumas também ficam connosco. É muito idêntico a nível da memória, onde vai ser armazenado esse tipo de memória, sabes? Tanto para o trauma como para algo no positivo. Na verdade não fica na consciência mais acima, né? É uma memória mais profunda. E eu, olha, mais à frente interessei-me aqui por a hipnose clínica, um pouco por trabalhar também com esse tipo de traumas e fobias. No positivo e também nestas coisas mais negativas, digamos assim, não é? Portanto, tu nem sequer tinhas consciência deste teu dom para a música? Verdade, nessa altura, voltando aqui ao Surinder, que bom, foi mesmo na Índia com um dos mestres que tive. Na altura, sabes, o yoga ainda era passado um pouco, como era uma tecnologia, o Kundalini era uma tecnologia muito forte, e lá eles ainda tinham muito esta coisa das castas, ou seja, era como se não fosse uma tecnologia aberta para toda a gente. Mas na verdade o Yogi Bhajan, em 68, decidiu, ele até foi considerado uma pessoa mal amada pela comunidade de Kundalini Yoga, né? Porque ele decidiu ir para a América e ensinar abertamente esta tecnologia. E quem foi o público que ele abraçou? Foi em 69 todo o público do Woodstock. Então ele deu uma aula em Woodstock, nessa altura, em que ele prometia oferecer as mesmas sensações ao público, quem praticasse e quem se dedicasse à prática do Kundalini Yoga, que as pessoas na altura teriam com substâncias que estavam muito essa vertente de libertação e de liberdade, e muitas pessoas estavam a tomar drogas, não é? A abrir também um pouquinho a sua consciência, digamos, nesse formato, e ele trazia ali uma tecnologia em que prometia que não era necessário ingerir nada externo e que através da meditação e da prática de Kundalini se poderia ter as mesmas sensações, ou muito melhores, como é óbvio. E o gongo aqui, Vera, tem um papel muito importante, porque o gongo é um instrumento da era de Aquário. Porquê é que eu digo isto? Porque é um instrumento que fortalece o sistema nervoso, simpático e parasimpático. E esse tipo de substâncias o que é que afetavam? O sistema nervoso, como é óbvio, claro, né? Criava desequilíbrios no sistema nervoso da utilização de substâncias externas com regularidade, não é? Isso criava um desequilíbrio que depois ia afetar a pessoa na sua vida. E se fores a ver hoje em dia, as patologias que nós falamos agora da moda, se é que assim podemos dizer, né? Está tudo ligado ao sistema nervoso, né? Os Parkinsons, etc, 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 etc. Muitas destas patologias também vêm da falta de repouso, da vida ser tão rápida, não é? Essa rapidez não permite com que as pessoas tenham esses momentos mais de tranquilidade e também de conexão com o seu verdadeiro ser, né? Vivemos muito aqui numa corrida em que nem nós próprios nos apercebemos do quanto é importante parar e respirar, não é? Claro. E eu também já falei sobre isto algumas vezes aqui no podcast, sobre esta capacidade de, com a respiração, não é? Neste caso estamos a falar do Kundalini Yoga, de te levar a estados alterados de consciência, sem substâncias necessariamente. O som também tem esse poder? O som
é um dos principais para esse poder. Ou seja, eu costumo até dizer estados diferenciados de consciência, porque no fundo não é nada alterado. É um estado na mesma do ser que nos pertence a nós, mas é um estado diferenciado do cotidiano, de quando nós estamos a trabalhar, ou a conduzir uma máquina, ou em atividade, não é? Então, esse estado diferenciado de consciência, a respiração, nós temos a força vital, o prana, não é? Esse prana, essa life force, talvez seja do mais importante que nós possamos ter consciência como seres humanos, não é? É algo que nos liga a todos, é o espírito. Eu costumo dizer que é o espírito. Porque se temos algo em comum, pois essa respiração é parte disso, não é? Então, o som, ou música na generalidade, Vera, até posso abrir aqui um pouco, não é? Porque estamos a falar aqui de instrumentos mais vibracionais, mas eu posso-te falar até de guitarras, um violino. Todo o som tende em trazer atividade para o hemisfério direito, não é? E o hemisfério direito é muito mais intuitivo, energia feminina, não é? Nós costumamos dizer lado esquerdo, hemisfério direito. Okay? O hemisfério direito controla o lado esquerdo do corpo. Um pouco como o bonequinho do Da Vinci, não é? Então, ao ativarmos o hemisfério direito com qualquer tipo de música, seja ela qual for, logo temos acesso muito mais a uma parte mais espiritual, não tão matemática, digamos, 2 e 2 tem que ser 4. Um pouco mais de energia feminina, se formos a ver, não é? Muito mais expansiva, muito mais protetora, muito mais divina também, se assim o podemos falar, não é? Muito mais conectada com o espírito. Poderia dizê-lo aqui de várias formas, não é? Há vários nomes. Ao fazeres isso, já estás a criar também um espaço diferenciado de consciência. Claro. Porque nós, quando estamos na nossa pressa e no nosso dia-a-dia, talvez o hemisfério esquerdo seja o predominante. Então é esse o objetivo da musicoterapia vibracional, é ativar esse lado mais intuitivo. Esse é um dos nós objetivos, próprios. Vera. Esse é um dos objetivos. Mas, no fundo, há aqui vários caminhos. O sound healing, se entrarmos mais por esse tema, o sound healing é como uma árvore bem forte, bem firme, com raízes muito profundas. E depois com muitas ramagens. E essas ramagens, cada uma delas tem por si só uma qualidade específica, digamos assim. Porque recorda, desde os primórdios do tempo, que movimento e som, até nas tribos, eles tocavam ali nos troncos, movimento e som sempre foram, respiração também aí junta, sempre foram um passo para entrarmos num estado de consciência diferenciado, não é? Acedermos a estados diferenciados de consciência. Então, se Sim, é verdade. Eu acho muito interessante dizer isso, que é aquela coisa de... às vezes achamos, não, a meditação é ficar paradinho, ouvir e caladinhos e não necessariamente. Eu, por acaso, achei espetacular agora no Wanderlust, que a Inês Gaia abriu o festival. E abriu exatamente... E tu estavas lá a tocar com ela. Sim. E foi espetacular porque a proposta que fez foi, ok, vamos abanar o corpo. Shake, shake, shake. Tipo, deitar cá para fora... Sim. Para chegares a um estado meditativo dessa forma. E tu estavas a tocar com os tambores e com tudo. Correto. E de repente tinhas centenas de pessoas ali só a deitar tudo cá para fora, shake, shake, shake. Tipo, foi lindo, foi mesmo bonito. E como, de facto, às vezes estes estados meditativos não têm que ser necessariamente... Olha, por exemplo, nós estamos aqui a gravar, não é? Normalmente estamos a gravar super em silêncio e hoje estamos num ambiente em que temos imensos sons de fundo, temos um restaurante a acontecer e é mesmo aquela coisa que acontece quando tu, ok, vamos meditar, fecha os olhos, toma consciência dos sons à tua volta, abraça aquilo que está à tua volta, deixa ir só, aceita sem julgar estes sons. Sem dúvida, nós chamamos meditação ativa quando é com movimento. É um tipo de meditação e, na verdade, meditar... Nós temos a tendência de pensar que é entrar num estado de silêncio profundo. E sim, mais à frente será o que pretendemos. Mas, na verdade, as pessoas quando entram em silêncio e quando fecham os olhos, e por isso é que muita gente tem dificuldade em meditar, é quando a voz interna mais nos vem testar, não é? Como é que nós lidamos com isso? Ou seja, eu defendo muito aqui que nós, para entrarmos nesses estados, não temos que sair da cidade e ir para um mosteiro. Pelo contrário, temos que nos centrar e ter a capacidade de lidar no dia-a-dia desde esse espaço meditativo, desde esse espaço mais do coração. Por vezes, aqui a dificuldade será descer da parte mais consciência, da personalidade da pessoa,
para um espaço mais do observador. E desde esse espaço observador lidar no dia-a-dia com tudo o que nos venha, não é? Seja conduzir um carro, seja irmos mais no trabalho, seja a lidarmos com pessoas, seja em reuniões, seja o que quer que fazemos, tentarmos manter sempre essa profundidade que conseguimos através da meditação. Isto requer treino, requer prática, só isso, nada mais. Porque no fundo é um estado natural no ser humano, sabes? Não é nada que seja fora de nós, é um estado natural em nós, percebes? E há diferentes formas de chegarmos a esse ponto. A musicoterapia ou o sound healing é um deles. Para outras pessoas, se calhar, caminhar a pé será a sua forma de meditar. Outros que gostam de fazer surf, será estar no mar em cima da sua prancha. Não deixa de ser formas de meditação, percebes? A meditação não tem que só ser num formato em que te sentas e entras num estado de silêncio, é uma também, não é? É uma das formas também. Nós no yoga temos aqui muito essa consciência da meditação ligada à respiração. Então chamamos de Ida Pingala, que são os nossos nadis. Do lado esquerdo temos a Ida, chamamos como Ida, é um dos nadis principais, um centro de energia, não é? Do lado direito, a narina direita, Pingala, e Shushumana será o canal por dentro da nossa coluna vertebral, por onde a energia Kundalini, quando desperta, atravessa todos os nossos chakras. E porquê é que eu estou a falar nisto? Porque é completamente associado à meditação. Ou seja, nós mudamos... E ao som também, e à vibração do som. E o som está aí, e o som faz parte deste também. Ou seja, nós mudamos o nosso nadi predominante a cada hora e meia, que é um ciclo de sono. Depois posso explicar isto um bocadinho mais à frente, já é a parte científica que está aqui por trás, que é muita. Ou seja, por vezes temos tendência a pensar que nestas áreas há um lado só esotérico, e é um erro tremendo. Eu, por acaso, eu queria muito falar contigo sobre isto, porque eu, por exemplo, sabes que quando estava a preparar este podcast, eu estava a pensar assim, o Ângelo é um mágico do som, ele é mágico, foi o que eu pensei, porque tive a experiência de sound healing contigo e foi incrível. Só que tu estudaste em Inglaterra, fizeste o curso bastante longo em Inglaterra, e o sound healing é reconhecido pela Ordem dos Médicos em Inglaterra. Portanto, tu és considerado médico. Médico, sim. Eu formei-me como musicoterapeuta, ali nem se fala em sound healing, fala-se em musicoterapia, que no fundo é a mesma coisa, estamos a falar da mesma coisa. Hoje em dia dá-se diferentes nomes aqui às coisas, musicoterapia, sound healing, sound medicine, e sabes que em Portugal também há um pós-graduado de 2 anos de musicoterapia. Eu criei uma associação de sound healing e ressonância holística Cosmicong, em Portugal, muito neste sentido de trazer a credibilidade necessária, científica, muito no research, na pesquisa, para trazer realmente o sound healing ou a musicoterapia ao seu papel devido, porque há desse braço, desse árvore que eu te falei, há aqui vários ramos, não é? Há um ramo musical, há o ramo meditativo, há o ramo terapêutico e depois há também o ramo mais profundo que será tratar patologias mais específicas já no corpo, né? Na nossa biologia, através do som, com frequências. Então explica, eu gostava muito que explicasses isso. Tu já tinhas falado sobre isto, mas imagina, cientificamente, então, como é que se explica o impacto deste som, desta vibração, desta frequência no corpo físico? Ok, então vamos começar aqui por um dos ramos dessa árvore, que é gigante. É gigante esta árvore. Vamos começar aqui por um dos ramos. Um desses ramos será criar uma ambiência em que é permitido ao ser, tanto a nível mental, energético, emocional, físico, relaxar e ter um momento de tranquilidade, meditativo, sem esforço. Porque muitas pessoas têm dificuldade nessa tal meditação que estamos a falar, não é? Quando tocamos este tipo de instrumentos, automaticamente a frequência cerebral baixa para uma frequência mais profunda, que chamamos de alfa, teta ou gama, que será ainda mais profundo, não é? Hoje fala-se muito aqui na frequência teta, quase todas as terapias são feitas nessa frequência. Porquê? E o que é isto das frequências cerebrais? Vamos por aqui um bocadinho para simplificar e para que também toda a gente nos entenda, não é? O cérebro trabalha por impulsos por segundo e isso é medível em megahertz, como medimos também a música, não é? E está associado ao ritmo cardíaco e à respiração. Quando nós estamos excitados, a respiração é afogante, não é? Quando nós estamos mais tranquilos,
esses impulsos por segundo de comunicação entre os dois hemisférios ficam mais lentos, são menores, o ritmo cardíaco também baixa e a respiração também baixa, não é? Este tipo de instrumentos, que temos alguns deles aqui em volta de nós, um gongo, temos aqui umas taças tibetanas, temos aqui uma taça de cristal. Há aquela coisa, os chamados banhos de gongo, não é? Banhos de gongo, sim. Os Que hoje em dia se utiliza mesmo muito para fortalecer esse tal sistema nervoso e muito também como quando vamos tomar um duche de água fria, sabes? Que te sentes aquele reajuste e aquele novo boost energético, não é? Se fôssemos falar aqui no termo de linguagem, é um pouco a densidade que vamos acumulando diária no nosso campo áurico, através de um duche de som, ou um banho de gongo, podemos renovar essa densidade. E todos nós acabamos por, no contacto do dia-a-dia, ter um pouco essa densidade, não é? Dos contactos que vamos tendo. Então, e eu gostava que tu explicasses, olha, que deve-se aqui um exemplo mesmo específico sobre isto tudo que estás a falar, da parte científica, que tu já contaste uma vez um exemplo sobre, por exemplo, as pedras nos rins. Como é que o som pode ajudar uma pessoa que tenha pedras? Isto é só um exemplo de uma patologia. Muito, muito bonito, não é? Mas gostava que contasses, que partilhasses um bocadinho essa experiência. Com todo o gosto, olha. Uma das coisas que me procuram muito, essa é uma das patologias. E aqui é senso comum, nem temos que ir por uma lógica médica muito profunda para que haja um entendimento. Ela tem essa profundidade, mas para que haja um entendimento mais geral. Então, som é vibração, não é? É como o vento não se vê, afinal vê-se. Eu já te vou falar do que é outra coisa, que é as semantics, que são as geometrias sagradas criadas por cada frequência. Já lá vamos. Este tema é tão vasto e eu apaixonei-me tanto por ele. Eu sei, isto é assim, nós fazíamos uma série só dedicada, uma temporada só dedicada ao sound healing. Então, indo no sentido que estávamos a falar de tratar as pedras nos rins, não é? Então, eu utilizo uma frequência específica de um gongo, em que sento a pessoa em frente ao gongo, e sendo nós 80% de água, somos excelentes condutores de energia, vibração, frequências, não é? Ao tocar essa frequência específica junto aos rins da pessoa, acaba por dissolver as pedras, ficando elas num tamanho mais pequeno. Isto numa linguagem muito simples e à superfície, tá bem? Para que todos possamos aceder a este conhecimento. Ao fazer isso, com várias sessões, por vezes é só preciso uma, outras vezes é preciso mais que uma sessão, acabamos por estar a desfazer essas pedras, ou elas desfazerem-se por si só pelo sopro da vibração, com frequência específica, e depois a pessoa acaba por, durante a noite ou durante o dia seguinte, quando vai à casa de banho orinar, ter a capacidade de libertar essas pedras muito mais facilmente do que se elas fossem bem grandes, não é? Aqui estamos a poupar a pessoa de ter que fazer uma cirurgia com bisturi. Claro que se isto já está num nível muito grande, é sempre aconselhável ter o acompanhamento médico, não é? Estas terapias em Portugal ainda não são reconhecidas pela Ordem dos Médicos, como é verdade. Para isso cá estou, para trabalhar e para lá chegar. Claro. Sim, eu falo muito sobre isso. Eu também já tive cá a minha naturopata, Cátia Antunes, e ela, por exemplo, ela faz muito seguimento a doentes oncológicos também. Sim. Mas em complemento à medicina convencional, portanto. Claro. E acho que também é interessante pensar nestas duas coisas, porque tu também falas sobre isso, não é? Na pesquisa que se faz do impacto do sound healing em... por exemplo, para tratar malomas, o câncer. Para tratar cancros. Eu quero falar muito nisso, porque acho que esse é o outro ramo mais avançado, um outro ramo dessa tal mesma árvore, em que já trabalhamos muito mais diretamente. Isto não é nada novo, não fui eu que criei, como é óbvio. Eu tenho estado a trabalhar com uma clínica em Malga. Infelizmente em Portugal não tive esse apoio como associação, ninguém se predispôs de quem eu contactei a fazermos research, porque para mim tudo parte de uma pesquisa, não é? Temos que ir pesquisar e perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. Então, há estudos de médicos, músicos americanos, como o Anthony, que eu depois gostava que no fim tivéssemos esse link,
e gostava que as pessoas pudessem ver um vídeo que chamamos Treating Cancer with Sound. Eu vou pôr este podcast na página, na Ok. ecologica.com, e depois na descrição do Deixamos o episódio link. vai lá estar Boa. o link destas referências. Portanto, depois envias-me e eu coloco lá o Muitas link das coisas para podermos com ter que estamos acesso a a esta falar pesquisa. ali, ele fez toda a experiência e está tudo filmado, e é muito fácil de entendimento o que estamos a falar, porque nesta área trabalhamos muito com ressonância holística, e eu já te vou depois explicar aqui um bocadinho como é que isso funciona. Queria-te também partilhar que eu tenho feito muitos trabalhos com a Cruz Vermelha. No Hospital de Setúbal houve uma altura que na parte da oncologia, não como tratamento, é preciso dizer isto, as pessoas estavam a ser tratadas e depois tinham à parte que podiam escolher ou não, em que estava também Reiki e outras áreas, e o Sound Healing era uma delas. Que lindo, ok? até fico arrepiada, juro. Opa, eu juro, fico tão arrepiada que com bom, isso. É tão bom bom. saber que Isso bom foi um que já há voluntariado que eu abertura para faço, isso. Vera. Eu adoro fazer este tipo de voluntariados também, no sentido de trazer mais algum conforto. Ali, qual era o meu trabalho ali, para te ser sincero? Não tratando diretamente a patologia, mas criar algum conforto para a pessoa e principalmente tentar minimizar os efeitos negativos da quimioterapia e de todas essas medicações pesadas. Ou seja, então eu trabalhava muito no campo energético da pessoa para que possa ter um boost, né, nesse prana, nessa life force, nessa força vital, para poder superar toda a medicação que a pessoa está sujeita quando passa por um processo destes, não é? Claro. Então, fiz esse trabalho, cheguei a estar também a tocar flauta para criar um ambiente, não é? Em que a pessoa estava a receber a quimio e eu a tocar lá por meio, sabes? Foi tão bonito, tive partilhas tão lindas, sabes? Quando as pessoas estão a passar por um processo destes tão grande, têm o coração tão aberto e na verdade, às vezes só uma palavra, um carinho, traz-lhes tanto conforto, sabes? E esse conforto acaba por também ser um boost, é como uma vitamina para o processo deles de cura, Claro. não é? Porque E tu estes processos de cura, tu fazes individuais, tu fazes terapias individuais, Também, ou seja, podes sim, fazer sound sim, healing. sim. Eu quando fiz contigo fizemos em grupo, não é? sim, Porque também mas faço também sessões e individuais. também fazes concertos, portanto... Correto. Como é que se processa uma sessão individual? Então, numa sessão individual eu faço sempre o que chamo uma anamnese, não é? Que é um estudo da pessoa, o que é que, quantas horas a pessoa dorme, se tem relacionamentos tóxicos, que tipo de água, o que é que bebe de água por dia. Há aqui um estudo também para Resolve os perceber. relacionamentos tóxicos com o sound healing, isso era espetacular. Epá, isso era espetacular. Não te Todos digo os que- resolver os relacionamentos tóxicos. Não te digo que os resolva diretamente, mas digo-te que melhora bastante a energia individual de cada um e aí ela Pois. terá a força suficiente para dizer este relacionamento é tóxico, eu não Claro. quero mais na minha vida. Sabes? Porque muitas das vezes as pessoas ficam, o que eu chamo a sangrar neste tipo de relacionamentos, porque não têm a capacidade por elas próprias de decisão de dizer não, basta, chega. Porque sentem-se mal se forem fazer um corte nesse relacionamento. E então o sound healing traz esse conforto também. Eu queria... É verdade, e há estudos, eu já tive um episódio, estava a contar que já tive um episódio inteiro só sobre as frequências de solfégio. E as frequências é das coisas que eu mais uso para meditar. Boa. Olha, eu hoje, por exemplo, meditei ao som de 639 Hz, acho que era isto, Ok. porque era para potenciar a comunicação e tudo isto. Correto. Pensei, não, hoje vou gravar podcast, a minha meditação vai ser com 639 Hz. Mas, ou seja, tu fazes o estudo individual da pessoa e diz uma coisa, é improvisado ou segues uma estrutura? Há uma estrutura, Vera. Quando eu me formei em musicoterapia mais profunda, depois há aqui diferentes coisas, não é? Pessoas que vêm a mim mais para um relaxamento profundo, não é? E eu acabo por utilizar estes instrumentos e a condução verbal também, com alguns textos de Yoga Nidra e muito também com a minha experiência como hipnoterapeuta, que utilizo também muito essa técnica um pouco... para conduzir a pessoa mais facilmente a um estado mais profundo, porque muitas pessoas têm dificuldade em largar o leme da sua vida, né? E permitirem-se relaxar profundamente. Há sempre ali algo que quer segurar. Então, aí é criar um espaço harmónico para que a pessoa se possa, por ela própria, reajustar. Recorda que o sound healing é completamente uma ressonância, o que chamamos de ressonância holística. Nós envolvemos aqui um todo, não é só uma área. Nós, como seres,
somos um todo, não somos só uma parte, não somos só o físico, não somos só o emocional, não somos só o espiritual, não é? Então eu envolvo esse todo dentro das minhas técnicas de condução e de tratamento, de terapia, não é? Depois, por si só, isso já é uma terapia, porque ao criares um espaço para que a pessoa se possa relaxar, ela entra num processo de autocura por si só, porque eu defendo muito isto também, isto neste nível, neste ramo, porque depois no outro ramo que já vamos falar é diferente, não é? Eu defendo muito que o ser por si só tem capacidade de autocura e de se regenerar. E por isso é que o efeito placebo funciona tanto. Desde que aqui nós acreditemos, há uma capacidade de regeneração enorme, que até hoje o ser humano ainda não tem essa consciência porque não se prova cientificamente. Mas todos sabemos que existe, não é? Mas há aqui uma dificuldade com esta coisa da ciência. Hoje em dia a quântica veio abrir aqui um mundo muito mais abrangente, não é? Voltando aqui às terapias. Então, se estou a tratar algo específico, já vou seguir uma metodologia específica. Se estou a trazer só para um relaxamento e que o relaxamento é que vai proporcionar à pessoa um equilíbrio ou um reajuste energético, emocional, são duas coisas separadas. Na escola onde me formei de musicoterapia, nós temos um mapa em que cada órgão vibra numa frequência. E se ele vibra numa frequência, está perto de uma nota musical. Então, como é que eu faço o estudo? Temos uma maquineta que agarramos ali as mãos e eu vou ver... Imagina, se uma pessoa vem a mim e diz que Ângelo, eu sofro de muita ira, não sei o que é que se passa comigo, estou sempre muito irado. Isto ainda não é uma patologia física, é uma questão emocional. Mas nós sabemos que essa patologia, com o passar do tempo, a tendência é a criar problemas de fígado, problemas digestivos, tudo o que é aparelho digestivo. Uma coisa está associada à outra. Eu tenho que marcar isto contigo muito em breve. Não, a sério, eu estou numa fase, eu não sei se isto é uma Mercúrio retrógrado, nunca mais acaba, mas é assim, mas eu estou numa fase, juro-te, em que tenho sentido raiva, eu tenho tido desafios na minha vida com algumas pessoas em que fiquem mesmo com raiva, pronto, e depois vivi esta raiva, porque assim, também tenho que abraçar a minha raiva, não vou fingir que ela não existe. E uma das coisas que eu tenho super presente na minha cabeça todos os dias, e até escrevi no espelho da minha casa de banho, que é transformar a raiva em perdão. Transformar a raiva em perdão. E estou mesmo, tipo, neste processo. Se calhar tenho que ir a uma terapia contigo para me ajudares aqui a transformar esta raiva em perdão. É um grande passo, Vera. Só essa consciência que tu tens, né? Teres essa noção, porque a maioria dos seres não tem essa noção. Ou seja, eles envolvem-se tanto nesse dia-a-dia dessa vida, estão tão envolvidos nesse drama, porque também é um bocadinho diferente da raiva, mas está associado, né? É uma vida muito dramática. Então, voltando aqui só a essa parte, porque é uma parte muito específica que quero dar-te como exemplo como é que eu funciono. Eu sei que a tendência depois é a criar esses problemas, seja de fígado, seja digestivos, né? Então, aqui ainda estamos no campo energético. Eu não quero isso para mim, portanto tenho mesmo que resolver isso. E o contrário também é verdade. Uma pessoa que tenha por si só já mau funcionamento de fígado e de problemas digestivos tende a ter esse mais tipo de emoções, claro. Sabes? Por isso é que em português a gente tem um dito que diz esta pessoa tem maus fígados. Exato. Sabes que a sabedoria popular é tão sábia, há sempre aí essas questões que no fundo fomos a ver que é algo científico. Estás a ver? É aqui algo bem giro. Bom, mas para irmos aqui um bocadinho mais profundo. Então, nessa máquina, nos homens, a frequência do fígado é muito idêntica. Varia aqui de 0 a 5 Hz, 0,3 Hz, 0,5 Hz, pela individualidade de cada um. Nas mulheres a mesma coisa. Nos animais a mesma coisa. Cada animal tem uma frequência específica para o funcionamento dos seus órgãos. Eu estou-te a falar do fígado, mas podia-te falar da pele, podia-te falar dos olhos, podia-te falar da língua, podia-te falar de todos os sistemas que temos internos, podia-te falar dos átomos, podia-te falar das células. Todas elas vibram a uma específica intensidade, quando estão em saúde ou quando estão doentes. Então, a pessoa agarra aqui nessa maquineta e eu vou ver qual é a frequência do fígado dela. Okay? E depois equilibras com o som. Através do som, fornecendo. Espetacular. A pessoa vai estar 1 hora durante X tempo a receber a frequência original. E aqui não há nada invasivo, ou seja, nem há toque, nem há nada disso. A frequência original do fígado, para que o fígado por si só... Claro que isto estou a explicar à flor da pele. Claro. Isto tem muito mais nuance e tem muito mais aqui por debaixo como informação e como técnica, não é? E como processo, digamos assim, para se fazer.
Mas como nós somos seres empáticos e trabalhamos por empatia, eu até te posso dizer que muitas das vezes temos doenças que não são nossas só por empatia. E eu posso-te explicar depois isto de outra forma mais simplificada, mas só para concluir aqui esta parte. Nós podíamos estar aqui, Horas olha, e horas ficava, e horas é e tal coisa, eu horas. acho que vou fazer uma temporada só sobre sound healing para conseguirmos ir a Verdade, todos Vera, estes porque pontos. esta árvore é um tronco tão grande, mas isto- com tantos ramos, sabes? Isto é espetacular e já explicaste aqui um bocadinho também o que é que faz a nível celular e esta questão da frequência dos órgãos. Isto é super interessante, como é que tu podes de facto equilibrar a frequência dos órgãos com o sound healing. Já estamos aqui a chegar ao fim, portanto queria só que falasse um bocadinho sobre estes instrumentos que trouxeste. Portanto temos aqui o gongo, tens as Temos aqui taças. um gongo. Este gongo é feito com um tipo de metal específico, que é o nickel silver. O metal aqui também produz uma sonoridade harmónica E cada diferenciada. gongo tem uma vibração e uma frequência diferente. Completamente. Este é a lua, é associado ao signo de Caranguejo, segundo chakra, trabalha toda a parte emocional, ou seja, tudo o que seja desequilíbrios sexuais, não poder engravidar, todas estas coisas assim, é trabalhado com esta frequência. Portanto, os subscritores já vão poder ouvir um bocadinho disto, subscrever à newsletter, depois a seguir vão conseguir, no final deste podcast, ter aqui acesso a uma pequena demonstração de tudo isto. Este instrumento tens aqui é o quê? Olha, isto são os coxis e os chantis, isto são umas sementes que faz um bocadinho um som de uma cascata, ou seja, nós somos seres tão intuitivos e uma das coisas que eu não te disse, vai ser bem rápida, é que nós na nossa parte de subconsciente, quando criamos uma ambiência, imagina que eu te transporto para a praia, nós vamos produzir quimicamente substâncias como se estivéssemos realmente na praia. Ou seja, transportei-te para a praia, nós estamos aqui num sítio mesmo ao pé da praia. É verdade, foi por isso que eu me lembrei. Posso usar com brincos, não posso? Exato. Não achas que me fica bem? Eu acho que fica excelente, velho. Fica, não fica? É que vim a moda Lisboa, eu acho que isto vai ser um então, sucesso. Isso são sementes próprias, são sementes africanas, que se utiliza também como se fosse um shaker, né? Mas cria um ambiente de água. Então esse é o elemento água. Depois temos aqui os coxis, que são frequências mais angelicais, que costumamos terminar as nossas sessões com o que eu chamo de tonalidades angelicais. Então olha, vamos terminar esta sessão com este sonzinho. com este sonzinho. Que bom. Acho que é muito bonito. Ângelo, super obrigada. Deixa-me só dizer que podem te encontrar. Portanto, a tua página é Cosmic Gong. Cosmic Gong, esse é o meu projeto. É o teu projeto. Tens lá toda a informação sobre os workshops que dás de sound healing, os concertos que tens. Correto. Os cursos que dou formação em todos estes instrumentos, no sound healing específico, na utilização mais musical, terapêutica. Esta parte que falamos da questão médica é uma parte mais avançada. Não tenho ainda dado formação dentro dessa parte, mas concluindo que um dos papéis em que criei essa associação é para criar essa abordagem, essa ponte com a ciência e com a parte médica de utilização sonora. Hoje em dia o que se faz é apenas uma flautinha ou uma coisa assim que se utiliza nos hospitais, mas já se utiliza. E vou terminar dizendo-te, Vera, que muitas das coisas que falámos aqui superficialmente, não te dou mais que 5 a 10 anos, teremos muitos tratamentos nos hospitais convencionais com ultrassons. Espero encontrar-te daqui a esse tempo. Espero que sim, também. Tenho a certeza disso. E falaste agora na flauta, eu tocava flauta transversal quando era miúda e entretanto ofereceram-me 2 flautas de bambu. Já temos aqui, vou marcar umas aulinhas contigo para ver se volto a tocar flauta, porque de facto também tem assim um poder muito intenso. E a flauta é muito terapêutica também, porque estamos a utilizar a respiração e quase a hiperventilar, né? Porque as pessoas não estão habituadas a respirar tão profundo e a flauta traz também essa consciência, essa capacidade. Olha, tenho só mais uma pergunta para ti, que é a última pergunta que eu faço sempre neste podcast, que é: qual é a tua ecológica de vida? Qual é a minha ecológica de vida? Olha, a minha ecológica de vida é podermos, de alguma forma, viver como humanos de uma forma mais consciente, entendermos que hoje em dia estamos a passar uma fase muito complicada no mundo, não é? E que uma gotinha, como cada um de nós é, individual, que possa aportar amor, bem-estar a toda a gente que a gente vai encontrando, eu acho que essa será a minha ecológica de vida, sabes? Relembrando que somos humanos e que também cometemos erros, sabe?
Mas essa para mim é a ecológica de vida. Obrigada, Ângela, obrigada Obrigado por a todo ti, este teu Vera, pelo conhecimento convite. incrível. Vamos acabar então aqui com este som angelical, só para vos embora. deixar a sonhar, e se quiserem uma experiência mais completa, subscrevam à newsletter. Vou utilizar, a Vera vai tocar ali os shanties e eu vou utilizar aqui um instrumento que chamamos de Sansula Kalimba, ok? Até ao próximo episódio. Até o próximo episódio. Espetacular. Espetacular. Adoro.